O Brasil registra em 2016 o maior número de mortes por H1N1 desde a pandemia de 2009. Já são 886 mortes pela doença, segundo o Ministério da Saúde. Para entendermos um pouco melhor o comportamento da influenza A/H1N1, a partir de 2009, quando matou 2.000 brasileiros. Em 2013, outro pico da epidemia, com 768 mortes. Nos anos seguintes, o número de óbitos caiu significativamente, mas aumentou muito neste primeiro semestre de 2016 em relação a 2015. Para ajudar a entender melhor a gripe H1N1 e saber o que fazer para evitar, nós convidamos o médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Cláudio Mairovich. Muito obrigado pela presença aqui, doutor Cláudio. Vamos começar, primeiramente, para começar, o que é a influenza A/H1N1? Influenza é o nome científico da gripe. Então, a gente fala comumente, estou com gripe, etc. Nem sempre a gripe é a mesma. Existem várias doenças que se confundem. O vírus influenza é o agente causador da gripe. Agora, e como se pega e se transmite a doença? Então, a gripe todo mundo já teve e conhece, é uma doença principalmente respiratória. E é justamente essa a via principal de transmissão. O vírus ele fica principalmente nas vias aéreas, embora fique no organismo inteiro. Mas quando a pessoa tosse, espirra, ele vai junto com o jato de gotículas que sai. Habitualmente também, todo mundo, sem perceber, põe a mão no rosto, põe a mão na boca, no nariz, nos olhos. Com isso, as mãos ficam cheias de vírus. Quando toca outra pessoa, cumprimenta, faz o carinho, põe a mão no rosto, ou mesmo por objetos, esses vírus vão ser transmitidos para os objetos ou para as mãos e poderão, então, ir parar na boca, no nariz de outras pessoas que, com isso, podem ficar doentes. Doutor Cláudio, quais são os sinais, os sintomas da H1N1 e como diferenciar da gripe comum? Então, quando a gente fala em gripe, é uma doença causada pelo vírus influenza, que é diferente de outras doenças respiratórias que, em geral, são mais leves, que a gente chama de resfriados, que são causados por dezenas de outros tipos de vírus. Então, as gripes, quer dizer, causadas por este vírus influenza, também podem ser relacionadas a tipos de vírus que têm na mesma família, digamos assim, tem ligeiras diferenças. Eles são identificados por duas letrinhas, a letra H, H1, H2, H3, H7, tem vários Hs, a letra A. Então, no caso do H1N1, é um determinado tipo de vírus que causa gripe como os outros vírus dessa mesma categoria. Qual a diferença do H1N1 para os outros? É que ele surgiu mais recentemente nessa apresentação dele. Então, como ele era um vírus novo, ninguém tinha imunidade contra ele ainda. Por isso ele causou a chamada pandemia, que é uma epidemia que afeta o mundo inteiro, em 2009, e continua presente, continua circulando com muita intensidade, até que a população já esteja bem familiarizada com ele e outros vírus de gripe vão passar a predominar então. Nós sempre teremos gripe, por mais que nós tenhamos vacinas atualmente, nós continuaremos tendo gripe. Todo ano nós temos uma epidemia de gripe no inverno, especialmente nos lugares mais frios. No caso do Brasil, nas regiões sul e sudeste, um pouquinho no centro-oeste também. Olha, doutor Cláudio, como se trata de doença contagiosa, com alguns sintomas comuns, qual é o sinal de alerta vermelho que indica a necessidade de uma ajuda médica? O aparecimento da gripe, em geral, ele começa com febre, que pode ser febre alta, dor no corpo, dor de garganta, tosse. Isso é o esperado para a gripe. Muitas vezes leva a pessoa para a cama, porque a pessoa se sente muito mal com isso. Para as pessoas que não têm nenhuma outra doença, que não são crianças, não são idosos e não são gestantes, é possível ir convivendo com esses sintomas, tomando um analgésico, fazendo repouso, procurando se isolar do convívio social para não transmitir para outras pessoas.
No entanto, se houver alguma sensação de muito mal-estar, especialmente se houver tonturas ou se houver falta de ar. Falta de ar é um sintoma muito importante para ser observado. A pessoa deve procurar a ajuda médica. Ou quem tem doenças prévias, quem tem doença do coração, doença respiratória, diabetes, câncer, doenças neurológicas, crianças pequenas até 2 anos de idade, principalmente, pessoas com idade mais avançada, mas já a partir dos 60 anos, as gestantes são um grupo especialmente vulnerável, especialmente frágil para a gripe. Essas pessoas devem procurar a ajuda médica já tendo os primeiros sintomas. Agora, nesse ponto é importante a gente saber, o paciente com sintomas, ele deve ser imediatamente medicado ou deve esperar o resultado dos exames para comprovar a doença? No caso da gripe, os exames não farão diferença nenhuma, até porque, em geral, eles são demorados e eles vão mostrar, eventualmente, que tipo de vírus é. Então, não se deve esperar qualquer resultado de exame. Se a pessoa tem um quadro característico de gripe, especialmente com febre alta, dor de garganta ou tosse, dor no corpo, ela deve procurar o serviço de saúde. Se ela tiver algum sinal de agravamento ou se ela tiver algum risco próprio, como as pessoas que nós comentamos, com doenças prévias, idosos, crianças e gestantes, ela deve receber um medicamento específico para a gripe, que é o oseltamivir. Agora, doutor, o que agrava o quadro da gripe H1N1? Não se sabe por que em algumas pessoas a gripe se torna mais grave. Algumas a gente já sabe que tem um organismo mais frágil, tanto a gripe pode ser mais grave, como ela pode agravar alguma doença que a pessoa tenha. A pessoa tem um problema cardíaco, toma um medicamento, está equilibrado, aí com a gripe, com a febre, o coração se acelera, isso pode piorar a condição cardíaca das pessoas. Agora, em alguns casos, a própria gripe pode causar um quadro de pneumonia, ela pode, por si só, se agravar. Isso merece uma observação cuidadosa para ter o tratamento específico. Agora, existem medicamentos para tratar a influenza A/H1N1 com eficiência? Existe um medicamento que combate o vírus de gripe de maneira geral. Ele é eficaz contra o H1N1. Ele é fornecido na rede pública no Brasil, na rede do Sistema Único de Saúde, do SUS, para as pessoas que têm indicação. Seja porque elas têm uma doença de base, seja pela idade, por serem gestantes, ou por apresentarem algum sinal de agravamento, especialmente a falta de ar. Agora, doutor, essa é uma grande preocupação em relação, dentro deste ciclo, durante quanto tempo a pessoa doente pode transmitir a influenza A/H1N1 para as outras pessoas? Em geral, a transmissão começa até um pouco antes da pessoa ter sintomas. O que é um problema, porque mesmo a pessoa não sentindo nada, ela já pode começar a transmitir, digamos, um dia antes de passar a ter sintomas. A partir do início dos sintomas, por um período de 5 a 7 dias, ela continua transmitindo o vírus. Então é importantíssimo que, durante este período, ela evite o contato com as outras pessoas. Ela deixe de trabalhar, deixe de ir para a escola, não participe de reuniões, de cerimônias religiosas, de festas. Procure ficar num isolamento doméstico. E as pessoas que têm contato dentro de casa, procure não se aproximar muito e lavar as mãos com muita frequência, porque o meio mais provável de contaminação é pelas mãos. Agora, doutor, como nós mostramos e nós comentamos agora há pouco, que entre 2010 e 2015, com um pico em 2013, registramos um número menor de mortes pela gripe. Isso se deve a campanhas de vacinação? Ela é eficaz, a campanha? A vacina contra a gripe ela não é indicada para todo mundo, ela é indicada para essas mesmas pessoas que têm um risco maior de, tendo a gripe, a doença vir a se agravar, podendo até levar à morte. A vacina, ela protege esses grupos, especialmente para que a doença não se agrave. Então, é importantíssimo que quem tem a indicação de vacina
tome a vacina na época certa. Nesse ano, nós tivemos uma antecipação do período da gripe, pegou todo mundo de surpresa. Geralmente a gripe começa a aumentar no finalzinho de maio, começo de junho, atingindo o seu máximo lá no mês de julho. Esse ano ela começou em março. Então, a própria campanha de vacinação ainda não tinha começado quando a gripe chegou. Então, isso pode ter atrapalhado um pouco, inclusive, o funcionamento da vacina. No entanto, é importante, as pessoas, então, este ano já receberam a vacina. O passo seguinte é ficar alerta para qualquer sinal de gripe, tomar as medidas necessárias. Agora, doutor, como o senhor já comentou aqui, justamente o frio chegou mais cedo e com uma intensidade impressionante este ano. E que cuidados a população deve ter justamente para evitar a gripe? Não existem muitas formas de prevenção da gripe, a não ser evitar o contato com quem está gripado. Então, esta é a principal medida, evitar contato com quem está tossindo, espirrando, quem está com febre, procurar, para as pessoas que não têm opção de evitar o contato, como as crianças, fazer esse isolamento, ter esses cuidados, lavar as mãos com frequência. Quem está gripado, procurar permanecer dentro de casa, quando espirrar, quando tossir, sempre proteger a boca e o nariz, de preferência com um lenço de papel, ou proteger com o braço, de forma que as mãos não fiquem muito contaminadas, porque as mãos tocam os lugares e tocam as pessoas o tempo todo sem perceber. E é por aí que o vírus se espalha. Doutor Cláudio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade de participar do seu programa.